na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, vem sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz tu te mostraste para meus milhões partidos. Tua vida não poupaste. Amém. Oh Deus, grande é o teu amor, grande é a tua misericórdia e grande é a tua graça. Nós sabemos, ó Pai, muito bem de que o Senhor, de forma soberana, nos amou de forma tremenda, Deus. E esse teu amor, ele simplesmente nos constrange. Foi esse amor do Senhor que quebrou os nossos grilhões. Foi esse amor do Senhor que perdoou os nossos pecados. Foi esse amor do Senhor que nos livrou da morte eterna. E hoje estamos, ó Deus, vivos. E hoje estamos libertos. E hoje estamos aqui, Senhor, para agradecer ao Senhor, para te bendizer, para te louvar. Ó Deus, acima de todas as circunstâncias, dizer que Tu és o nosso Deus. Dizer o quanto nós amamos ao Senhor. Dizer o quanto nós esperamos pelo Senhor, pelas Tuas promessas e pela Tua paz. Continua, Senhor, em nós, através de nós, a nos fortalecer, meu Deus, e abençoar a Tua igreja. Assim nós pedimos e agradecemos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Bom estarmos aqui mais uma vez, adorando o Senhor. Podemos assim cultuar ao nome do grande Deus, né? Você sabe muito bem que eu acredito que você deve pensar nisso. Isso deve ser algo que está na sua mente e no seu coração, no que diz respeito ao fato de você estar vivo nesse momento. O fato de você poder respirar, o fato de você também poder, com todo o seu coração, digamos assim, esperar do Senhor a sua graça bendita e saber que o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Bom, nós vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor, aqui no livro de Salmos. Nós vamos fazer uma leitura aqui, Salmo, e vamos orar também ao nosso Deus, fazer esse momento, um momento de oração também é importante, nós fazemos assim. Vamos ler aqui o Salmo 127. Você pode ler também na sua casa, aí onde você se encontra, na Bíblia, no seu smartphone, no seu celular, no computador, ou como você esteja aí na sua casa com a ferramenta digital ou até com a própria Bíblia na sua mão para que você possa ler também. Assim o Salmo 127 diz: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão penosamente, que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu creio nessa palavra do Senhor, que o Senhor tem edificado a minha casa, o Senhor tem edificado também a sua casa. Nós cremos tão somente que o Senhor é a nossa rocha e que a nossa vida está estabelecida em Deus. E é Ele que cuida de nós, Ele que nos protege, Ele que nos livra e assim também que nos dá a paz. Como também eu creio que Ele responde às nossas orações. Quando oramos a Deus com todo o nosso coração, o Senhor nos escuta. E é claro que não podemos esquecer que Ele nos escuta e responde conforme a sua vontade e o seu querer. Até porque nós não podemos esquecer que a vontade do Senhor é boa e agradável para as nossas vidas, como também para a sua vida também, meu querido, meu irmão, meu amigo que está nos assistindo.
Bom, vamos orar agora nesse momento, lembrar de estar sempre orando pelas pessoas que estão enfermas, como nós citamos no culto de oração ainda essa semana, a madrasta da nossa irmã Solimar, que está bem melhor, graças a Deus, vamos continuar. Ela está tendo uma melhora contínua, está melhorando aos pouquinhos, segundo a informação que nós recebemos recentemente. E isso é motivo de agradecermos a Deus, mas continuarmos firmes em oração e apresentarmos a mãe dela, a madrasta da nossa querida irmã Solimar, certo? Em oração. Assim também como a família da nossa querida irmã Genilda, a esposa do diácono Manuel, que também está com seu pai com dificuldade no hospital, uma situação de saúde muito difícil também. Então vamos colocar diante de Deus, porque para Deus não existe, há nada que Ele não possa fazer. Para Deus tudo é possível. Mas, como diz aquela música, se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer também, Ele é Deus. Deus continua sendo o mesmo de sempre, certo? Apenas as nossas limitações humanas, infinitos como nós somos, todo mundo tem essa limitação. Nós não temos a capacidade de prever o futuro, nem de ver o futuro, e nem de aumentar um cabelo da nossa cabeça, um dia sequer da nossa vida, a não ser Deus que tem essa capacidade, esse domínio sobre todas as coisas. Então apresentamos aí as nossas famílias, apresentamos a Deus também a vida da nossa igreja, ok? Que Deus esteja aí abençoando a nossa querida amada igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, Gileade, essa mesma que está nos assistindo aí, como também a você, meu amigo, que talvez faça parte de uma outra igreja, mas que tem acompanhado aqui os nossos cultos, frequentemente. Nós louvamos a Deus também pela sua vida, e você continue firme também assistindo os nossos cultos, para que a sua vida, e assim você possa ser edificado, você seja edificado por meio da palavra de Deus e através das orações, que você também esteja aí em oração diante do nosso grande Deus. E vamos orar, como sempre pedimos aqui, para que Deus esteja repreendendo toda essa enfermidade no mundo todo, dando-nos a graça de uma solução o mais rápido possível, orando pelos nossos governantes, presidente e os demais pessoas que estão apoiando e cuidando do nosso Brasil, os governantes também dos nossos estados, prefeito e todo esse pessoal aí que está com a responsabilidade seríssima de cuidar do nosso país. Que Deus esteja na mente desse povo e no coração deles para que possam governar, para que possa governar bem o nosso país. Bom, vamos orar agora ao nosso Deus, tá bom? Então, se você está aí com a sua família, com alguém pertinho de você, próximo na sua casa, se junte, segure na mão dele ou dela, tá bom? Do seu filho, sua filha, se você for casado, se não for casado, se estiver na sua casa sozinho, faz aí também esse momento de oração, se ajoelha diante do Senhor, da maneira que você achar melhor. Se ajoelhar, sentado, você que sabe. O importante é que as palavras sejam sinceras do seu coração e você possa ter essa intimidade, essa conexão com o nosso grande Deus, tá bom? Então, fechemos agora os nossos olhos. Pai querido, Senhor, de glória, de honra, Tu és santo, poderoso, não existe outro além de Ti. Nós recorremos a Ti nessa noite, ó Pai, nós queremos agora nesse momento suplicar ao Senhor, porque Tu és um Deus presente, a Tua presença é real em nossas vidas, nós percebemos isso de uma forma muito clara, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, porque Tu estás assim muito presente na vida e no coração de cada um, Deus. Por isso que só existe o Senhor, não existe outro Deus. Tu és o único Deus ao qual nós recorremos, mas não somente isso, o qual também nós depositamos toda a nossa confiança e a nossa certeza, Deus, de que tudo está em Tuas mãos, que a nossa vida está em Tuas mãos, que a vida desses que estão nos assistindo está em Tuas mãos, que a vida desses que apresentamos em oração está em Tuas mãos. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, que estão sofrendo, que estão doentes, ó Deus, que estão tristes, desamparados, ó Deus, que estão, na verdade, iludidos, tendo em vista as circunstâncias que estão a viver. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer muito mais do que eu e muitos irmãos estão agora nesse momento suplicando e pedindo ao Senhor. O Senhor é Deus e além de Ti não existe outro. Querendo o Senhor, quem impedirá? Essa é a Tua palavra que diz para nós claramente. Então nós colocamos em Tuas mãos a nossa família, as nossas famílias, os nossos lares, nossos filhos, cônjuges, filhos e netos, ó Deus, todos quantos fazem parte dessa família, que
que o Senhor continue a firmá-los, ó Deus, na ordenança do Teu Espírito Santo, no cuidado e na administração do Senhor sobre nossas vidas, que é uma administração muito carinhosa, a qual nós podemos confiar. Seja com os enfermos, com os doentes, esteja repreendendo toda a enfermidade, ó Deus, colocamos em Tuas mãos a nossa vida, a vida do país, do mundo, que o Senhor governe, ó Deus, sobre todos, que o Senhor seja o centro de todas as coisas e que o Senhor esteja proporcionando uma cura, Deus, para essa enfermidade, para essa doença que tem alastrado e arrastado tantas e tantas vidas, ó Deus, de uma forma avassaladora. Nós cremos que o Senhor é Deus para repreender todo esse mal. E nós cremos também que no tempo do Senhor isso será realizado para a glória do Teu nome. Abençoa os nossos governantes, presidente, ó Deus, os governantes dos estados, todos aqueles que estão envolvidos diretamente com a política, Deus, e com a responsabilidade pública de governar esse país, seja com cada um nesse momento. Que o Senhor traga paz ao nosso país, que todos possamos estar reunidos em um só desejo, uma só vontade, Deus, de ver o bem do povo brasileiro, Deus. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção para esse momento e desde já agradecemos ao Senhor, tendo em vista todo o Teu amor e toda a Tua ação soberana sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Bom, vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor, no livro de Jeremias, no capítulo 3 de Jeremias, e vamos ler o versículo 21, tá? Nós temos aí o texto que está sendo apresentado para você também, Jeremias capítulo 3, versículo 21, não é um versículo, é um texto muito, mas muito conhecido, que você sabe muito bem, eu acredito que você até tenha decorado. Alguns de vocês certamente já tenham decorado esse texto aqui. Então, Jeremias capítulo 3, Lamentações de Jeremias, na verdade, capítulo 3, e o versículo 21 diz assim: bom é aguardar que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que Deus possa nos abençoar com a Sua palavra que lemos aqui. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender a respeito dessa verdade. O texto que nós lemos aqui de Lamentações, contexto do exílio, o povo de Judá havia sido levado cativo e agora Deus estava, por meio de cartas, de orientações da Sua palavra, e diretamente através do profeta Jeremias, vai, de certa forma, confortar e consolar o povo de Israel. O povo esse que havia se distanciado de Deus, que se encontrava em pecado, que não tinha mantido a sua fidelidade para com Deus, não havia buscado mais a Deus da maneira como ele desejava. Agora eles estavam na circunstância, na situação em que precisavam, na verdade, retornar, regressar ao princípio da relação com Deus. E uma das coisas que Deus orienta ao povo através do profeta Jeremias é que é necessário a gente sempre trazer à memória quem é Deus para a nossa vida. Uma das coisas que Deus sempre faz na Sua palavra é trazer à memória de quem Deus é, do que Ele fez por nós e a potencialidade de Deus, tendo em vista o potencial de Deus, do que Ele pode fazer por minha vida e por sua vida também. A gente precisa trazer à memória aquilo que de fato para nós Deus representa. Bom, e aí, quem Deus é na verdade para mim, ou quem de fato Deus representa, o que Deus representa para a sua vida. Uma das coisas que precisamos pensar, quem é Deus de fato? Quem é esse Deus que nós servimos? Há determinados momentos da nossa vida que parece que a gente não conhece Deus. Tendo em vista um certo distanciamento que talvez exista entre algumas pessoas, entre determinadas pessoas, diante do que Deus é, do conhecimento de Deus. Uma das coisas importantes para conhecermos Deus é a Sua palavra e a experiência que temos com Ele. A experiência que temos com Deus não necessariamente tem que ser aquela de uma forma sobrenatural, mas a experiência que temos com Deus da nossa vida, do dia a dia, das circunstâncias e dos problemas que muitas vezes encontramos, nos deparamos com Deus. Nos deparamos da manifestação de Deus muitas vezes, ou das diversas formas como Deus se manifesta na minha vida e na sua vida também. Então, quem é Deus para você?
Quem é Deus para mim? Quem é Deus para esse mundo? É claro que nem todo mundo tem uma percepção de Deus, do que Deus é de fato. Talvez você tenha uma percepção de Deus apenas assim, de um ser divino que existe, ou mais um outro ser divino que possa existir. Podemos falar assim, porque tendo em vista a percepção da humanidade, do entendimento do que seria Deus, nós podemos pensar que existem várias divindades e vários deuses. Como na época do próprio Antigo Testamento aqui, você vai ler a Bíblia e vai perceber que algumas nações, como os cananeus, os islamitas, os adonitas e os demais povos que cercavam ali a região de Jerusalém, de Israel, eles adoravam outros deuses. E a percepção de Deus para eles era um Deus físico, era um Deus com características humanas, podemos falar assim. Por isso que Isaías fala que Deus não tinha boca, não tinha pé, essas coisas mais. Que não existe essa característica física em Deus, porque Deus é Espírito. Essa é uma percepção interessante para você ter sobre o que é Deus. Deus é Espírito, mas Deus é muito mais do que você possa imaginar. A percepção de Deus para nós fica um pouco distante. Você lembra que o próprio salmista vai falar lá no Salmo 139, sobre o conhecimento de Deus, que nós como seres humanos, é difícil para você alcançar a percepção do conhecimento de Deus, ou seja, do que é Deus ou da sua presença nesse mundo. Nós somos seres limitados, porém, há uma forma de você conhecer Deus de forma mais profunda. Há uma maneira de você ter essa conexão com Deus de uma maneira mais direta, que seria justamente a forma da apresentação e da manifestação de Deus nesse mundo, que foi através de Jesus Cristo. Assim, o texto que nós lemos aqui de Lamentações capítulo 3, versículo 21, diz que quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ou que dá, de fato, esperança para nossas vidas. Olha só, primeira coisa que precisamos colocar em nossas vidas. Lá em Isaías capítulo 64, versículo 4, diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, o que Deus é para você? Na percepção bíblica, Deus é aquele que está sempre trabalhando para mim e para você. Ele está sempre em constante movimento. Deus não é uma pessoa estática, uma pessoa que está parada no tempo. Não é um ser espiritual que fica lá observando de fato o que está acontecendo aqui nesse mundo e simplesmente ao observar ignorar a sua vida e a minha vida. Não, Deus não tem essa característica. Uma das características de Deus, da sua manifestação, é o que o próprio Jesus Cristo fala, quando ele vai falar para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias. Então, uma característica de Deus, do fato de ele trabalhar para aquele que nele espera, é o fato de ele estar muito presente na minha vida. Então, Deus é um ser presencial. O Charles Riley, na verdade, ele vai falar sobre essa questão da presença de Deus. Nós precisamos ter na verdade, a noção da presença de Deus. É claro que a percepção da presença de Deus de forma material nas coisas, é possível você perceber Deus nas coisas. É possível você perceber Deus na natureza. É possível você perceber Deus na sua criação. Mas não se limita a essa questão. Se a sua percepção de Deus se limitar a essa circunstância, é limitada a sua percepção da presença de Deus. Porque Deus é muito mais do que isso. Deus é Espírito. E o seu Espírito está presente em cada um de nós. E esse mesmo Espírito trabalha a nosso favor. Ele trabalha para aquele que nele espera. E eis aqui um ponto para nós pensarmos. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha por aqueles que confiam nele. Ele está em constante atividade a favor de você. Você que espera no Senhor. Você que confia nele. Você que sabe que ele existe. Você que sabe que Deus não é uma mera manifestação panteísta. Eu quero falar com isso, panteísta é a ideia de que Deus é a natureza, de que Deus é uma planta, de que Deus é um animalzinho. Essa manifestação panteísta, ela não cabe ao entendimento do trabalhar de Deus ou da presença de Deus. Isaías 64 diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Mas não somente Isaías fala sobre isso, sobre essa expectativa do que Deus é para mim. Sim, eu tenho certeza, você também tem a certeza, ou talvez você, amigo que esteja assistindo,
tenha conhecimento disso, mas não basta somente você ter conhecimento. Você precisa crer nisso, na verdade. Porque conhecimento por conhecimento sempre existe. Conhecimento é uma coisa que existe e as pessoas podem buscar. Mas o resultado desse conhecimento na sua vida, qual é? Por isso que Deus é também, segundo Filipenses capítulo 4, 19, Ele que segundo a sua riqueza em glória, Ele é aquele que supre as nossas necessidades em Cristo, cada um de nossas necessidades. Bom, então nós podemos ver que a manifestação de Deus, que Deus se manifesta sobre nossas vidas através do seu Filho Jesus, segundo a riqueza e glória dele. Então, assim entendendo que se você crê em Deus, se você crê que Jesus Cristo é aquele que veio a esse mundo para perdoar os seus pecados, se você crê que Jesus Cristo é aquele que veio a esse mundo para lhe livrar da morte eterna, se você crê que Jesus Cristo é aquele que está com você todos os dias, se você crê que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz por você, então você tem a certeza, você tem um alívio no seu coração. Você tem uma resposta para todas as coisas, de que Jesus Cristo é aquele que supre cada uma das vossas e das minhas necessidades. Ele supre. Nesta hora mesmo que você está me assistindo aqui, talvez você esteja sofrendo por alguma coisa, por alguma doença, por alguma perca, por alguma, por alguma chateação, por alguma dificuldade. Nesse momento mesmo, se você crê em Jesus Cristo, Ele está suprindo essa necessidade. A necessidade de uma voz que preenche o seu vazio. A necessidade de alguém que lhe acompanhe no momento de dificuldade. A necessidade de alguém que coloque o braço em cima de você e o sustente. A necessidade de ouvir uma voz que acalente o seu coração. É essa a de Jesus. Porque Ele supre a nossa necessidade. Através da riqueza e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus supre a minha necessidade. Nós podemos falar que nós somos ricos. Ricos da graça e da misericórdia de Deus. Muito mais do que qualquer outra coisa que você possa desejar agora nesse momento. Talvez você deseje comida, talvez você deseje dinheiro, ou essas coisas que são materiais e físicas, que são importantes, porque você precisa desejar dinheiro, você precisa desejar comida, mas essas coisas não podem ser mais importantes do que Deus. Deus é a nossa maior riqueza, né? É o bem mais precioso que nós temos. É a coisa mais importante na minha vida e na sua vida, é Jesus Cristo, e essa é a questão que Deus se manifesta na minha vida e na sua vida dessa forma. Uma outra questão para pensarmos é o que diz aí o texto de Hebreus capítulo 13, do 5 a 6. O texto diz assim: o Deus que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Olha só que coisa interessante. Talvez você já tenha passado por essa circunstância de muita dificuldade e estranheza, podemos falar assim, de alguém ter te deixado, de alguém ter abandonado você, de alguém ter se comportado de uma forma fria com você, ter se isolado, ou seja, ter te isolado dela, ter desprezado você talvez tenha sido desprezado por qualquer outra circunstância. Talvez você seja uma pessoa que as pessoas não dão muita atenção a você. Mas olha, Deus nunca te deixará. Deus nunca te abandonará. O próprio Deus fala que pode ainda uma mãe abandonar o seu filho, mas eu jamais, em hipótese alguma, diz o Senhor, te abandonarei. Olha só, você já deve ter visto muitas vezes as pessoas abandonando seus filhos, mãe deixando seus filhos na lata de lixo, né? Claro que algumas circunstâncias dessas mães é por algum problema emocional e psicológico, tendo em vista a gravidez, isso se pode comprovar através da ciência e dos estudos, mas também existe a possibilidade de uma mãe realmente rejeitar o seu filho, não por essas questões, mas pela maldade do seu coração. Ou seja, podemos falar por egoísmo, por simplesmente pensar nela. O ser humano pode chegar a essa capacidade? Sim, pode chegar. Você sabe como é que é o ser humano. Nós somos seres humanos, fazemos coisas que muitas vezes são absurdas, que só Deus sabe na verdade. Por isso que podemos dizer com confiança, como diz o texto, o Senhor é meu auxílio. Porque Ele jamais vai me abandonar, Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai esquecer de você, Ele nunca se esquece de você e nem de mim. A memória do Senhor é uma memória muito ativa, na verdade. A minha talvez seja aquela memória RAM que se apaga de vez em quando e que precisa ser restaurada, mas a memória do Senhor não.
Assim entendemos que pelo fato da nossa memória estar sempre nesses constantes apagar, entendeu? Daquele pane, nós precisamos trazer à memória essas características de Deus para a nossa vida. Você precisa trazer à tona a característica de Deus para a sua vida. É preciso alimentar a sua mente, a sua memória com esses atributos de Deus, com essas características do Senhor. Por isso que nós podemos dizer sim que Deus é o nosso auxílio. Ou como diz lá Isaías 46, socorro bem presente nas tribulações, ou Salmo 46, e não temerei, como diz aqui o texto, que quem poderá fazer o homem, ou seja, nós não vamos temer, e aí a ideia do homem aqui no contexto podemos trazer para a realidade, não temeremos o que pode nos fazer o mundo, não temeremos o que pode nos fazer, sabe, a qualquer outra circunstância da nossa vida, porque nós sabemos que Deus é o nosso auxílio. Então Deus é o meu auxílio e o seu auxílio também. Agora, pensamos agora o que diz aqui o texto do capítulo 1 de Filipenses. O Filipenses diz que ele completará a boa obra que começou em mim e começou em você. Querido, qual foi a boa obra que o Senhor começou e concluiu em você? Qual foi a boa obra que o Senhor começou em você e concluirá na verdade? Olha, eu creio que a boa obra que o Senhor começou na sua vida, e tanto na minha vida também, foi o fato dele morrer na cruz. Lá na cruz, ele começou uma obra que vai se concluir no dia que Cristo retornar. Quando Cristo retornar, ele enxugará todas as suas lágrimas. Ele vai tirar de você todas as dores. Ele vai tirar de você toda a enfermidade. Ele vai nos aproximar dele de uma vez por toda, onde essa carcaça ambulante que carregamos aqui, toda essa questão física, sensível à enfermidade, sensível à Covid, sensível a doenças cardíacas, sensível a doenças, sabe, e tantas outras coisas. Nesse dia, o Senhor nos livrará de todas essas coisas. E quem é esse Deus que fará isso? Esse Deus chama-se Jesus Cristo. Por essa razão, eu quero te convidar agora, através de tudo isso que nós falamos por meio da palavra de Deus, a crer de fato nessa verdade. Confia e acredita nesse Deus. Coloque a sua vida em suas mãos. Se derrame nos seus pés. Se deleite nessa verdade. Traga à sua memória todos esses atributos e características de Deus, para que você jamais se perca no meio do caminho. Para que você não se desespere e acredite nesse Deus. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus amado, Pai querido, é nessa esperança que trazemos à memória, ó Deus, de que o Senhor é um Deus que nos auxilia, de que o Senhor é um Deus que está conosco, de que o Senhor é um Deus que nos protege, de que o Senhor é um Deus que aviva a esperança em nossos corações, de que o Senhor é um Deus que nos ama e que nos livra de todo mal. Deus continua a fortalecer o teu povo, a esses que estão nos assistindo, a derramar paz sobre esses corações e a fortalecê-los, ó Deus, com teu amor bendito. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é Deus e acima do Senhor não existe outro. Tu és poderoso e soberano. Assim nós nos deleitamos, ó Deus, na esperança da vida eterna. Assim nós nos deleitamos em Cristo, a riqueza, Deus, mais preciosa que temos. Assim nós nos deleitamos, nos regozijamos em Cristo, porque sabemos que Tu estás conosco em todos os momentos. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco em todas as circunstâncias. Abençoa o Teu povo nesse momento e derrama paz. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fortaleça seu coração e lhe dê a sua paz. Um grande abraço e fica com Deus.